Sim, basicamente foi assim, a figura humana dele, né? O ser assim, diferenciado, né? Assim, muito generoso, solidário. Eu lembro que na época eu fazia o curso de História do Cinema, isso foi em 95, com Sérgio Morricone. E aí tinha um momento lá na aula que os alunos tinham que falar a ideia dos seus roteiros, né? E contar para os colegas, né? E aí tinha um jornalista, o nome dele é Marcelo Araújo, né? E aí ele explicou lá a ideia do roteiro dele, era uma coisa meio maluca, de invasão extraterrestre, não sei o quê, e de repente entrava um personagem caricato, né, nessa história, que falava: conheci Mário de Andrade, conheci Oswaldo de Andrade, dei aula na Sorbonne e no Sindicato dos Padeiros, uma coisa assim, bem particular, e aquilo me chamou a atenção. Né? Aí eu falei: pô, que legal esse teu personagem. Ele falou: não é personagem não, é o professor Cassiano, lá da UNB, meu professor de literatura. É mesmo, esse cara existe? Eu falei: ele existe. Né? E aí, olha que curioso, né? Aí na aula seguinte, eu tinha combinado com um amigo meu, que acabando lá a aula de História do Cinema, né, lá na 15 Sul, a gente ia atrás da casa do Cassiano. Né? Só que a gente não sabia que ele morava nas 700, ali nos arredores, né? Só que a gente não sabia, não tinha o endereço certo, coisa de adolescente, né? E aí a gente foi peregrinando lá pelas entrequadras, né? Cassiano. E aí todo mundo os colegas todos resolveram ir também. Então foi uma algazarra, assim, né? Uma curtição, né? Mas aí, claro, a gente não tinha o endereço, a gente voltou para o espaço cultural para se despedir, para pegar o carro. Quando a gente está se despedindo, no próprio espaço cultural, passa o senhor entre nós em direção aos Correios. Né? E aí ele reconheceu o Marcelo e ele começou a falar. Eu falei: caramba, não é possível, é o Cassiano. Então eu estava chamando ele e ele acabou encontrando com a gente, né, de uma maneira, né, assim, curiosa, né? E então a partir daí eu convidei ele para fazer um recital para a nossa turma. Aliás, acho que foi até uma ideia dele. E aí ele fez, todo mundo gostou, e ele me presenteou alguns livros de poemas dele, né? E aí eu me identifiquei profundamente com o trabalho, né? Eu lembro que até na época eu estava morando fora, fazendo cinema e tal. E aí, lendo um dos poemas, aí eu pensei assim: pô, esse cara precisa ser imortalizado, assim, no sentido de ter um alcance público maior, né? E aí veio a ideia de fazer um filme, um documentário, né? Que pudesse divulgar, né, a obra e a pessoa dele, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Né, o filme teve bastante repercussão, foi premiado no Festival de Brasília com Júri Popular, uma coisa que eu até nem imaginava, né, porque documentário sobre poesia, sobre um senhor, de certa maneira, desconhecido, né, mas eu acho que o carisma do Cassiano e essa coisa estética também, né, que eu tentei, falei: bom, se eu vou falar sobre poesia, para não ficar uma coisa monótona, eu vou usar de vários elementos, né, estéticos. Então eu usei animação, trecho de ficção, tem linguagem de videoclipe, documental, enfim. Então, eu usei de todos os recursos que eu podia, né, para expressar a poesia e para ficar uma coisa mais atraente para o público, né? E deu certo. Deu certo. Mas... eu achei muito bonito aquela parte, assim, do filme, da animação da criança, sabe? Assim, animação filmada, assim, uma coisa assim. Então, como me lembrou até um pouco aquele filme do Tom Roger, sabe? Que tinha e tal. Quem que fez? Assim, como que foi isso? Eu achei tão bacana, sabe? Porque a bicicleta realmente é um dos poemas mais populares do Cassiano, né? E muito esse universo infantil, da visão da criança, de que não tinha bicicleta, aquela coisa toda. Então eu achei que realmente, esteticamente falando, a melhor linguagem seria a animação, né? Para conseguir
dramatizar assim, né, esse poema, assim, traduzir de uma maneira mais vamos dizer assim, efetiva, né? Então foi isso. Aí na época foi até um primo meu que é artista plástico, mora no Rio, o nome dele é Gemal, e aí teve um outro amigo dele, o Bernardo Alevato, parece, e aí eles fizeram essa animação. E teve também uma música original do Hamilton de Holanda, né, que a trilha desse poema é do Hamilton de Holanda e da Odete Ernest Dias, que também é uma grande flautista aqui de Brasília. E ele tinha composto, acho que foi na época que ele morou na França e tal, e aí ele acabou assim, cedendo para esse trabalho. Né? Então é isso. Pessoal, mais uma questão para a gente fechar e ir lá para o outro auditório, tá bom? Eu cheguei naquela parte que ele fala das letras e dos números, né? Sim. É engraçado porque, assim, eu estudando um pouco de Niemeyer, você vê que ele teve vários matemáticos trabalhando com ele para poder colocar em pé tudo que a gente vê aqui na cidade. É engraçado essa coisa das letras e números, porque a cidade basicamente é isso, é número e letras, né? Então essa integração, acho muito legal esse momento do filme, né? Porque em Brasília isso está muito próximo. Inclusive tem um projetista que trabalhou com o Niemeyer que era diretor de teatro, um matemático e diretor de teatro. Tinha que ter muita criatividade para colocar as obras em pé. Então, só um comentário. Tem a ver. Muito Legal. bom, por sinal. Muito bom. Legal essa cara. Posso fazer uma última pergunta? Ah, Vocês chegaram a ficar amigos? Vocês chegaram a ficar amigos? Sim. Essa relação antes e depois também do filme. Aí foi desde aquele momento, né, até o momento do falecimento dele. Então acho que foram uns 12 anos de convívio. Sendo que os 2 anos eu fiquei fora do país, né, e eu vim aqui só em período de férias, mas eu nunca perdi até pela própria produção do filme, né. Mas eu tive o privilégio, assim, de ter esse convívio mais próximo, de aprender muita coisa com ele, né. Então, realmente, assim, foi uma oportunidade muito preciosa, assim, para mim. E a visão dele em relação ao filme, nesse sentido? Ele gostou, pois é, ele até no início achou que era um doido que estava procurando ele, porque, e não deixa de ser verdade, né, de alguma maneira, porque ele falou, mas um filme sobre mim, né, e ele, então ele não se sentia, assim, muito digno, né, tanto que quando a gente recebeu o prêmio do Júri Popular no Festival de Brasília, ele estava comigo e ele falou, olha, eu não o conhecia, ou seja, ele tinha até um certo receio de que ele tinha me contratado para promovê-lo, né? Um filme Viva Cassiano, né? Então de fato, né, assim, mas ele foi super generoso, ele falou, não quero dar pitaco em nada, quero que você descubra sozinho, né? E deu tudo certo, quer dizer, o filme aconteceu da maneira que eu quis, né? Claro, muitos percalços, foram quase 8 anos de processo, né? Mas quer dizer, ele foi homenageado em vida, né? Lá no dia lá do Festival de Cinema, né? Recebeu o prêmio e ficou muito feliz, né? Então assim, o objetivo foi alcançado, né? Então felizmente o objetivo foi alcançado. Muito bom. Eu vou contar uma historinha. Eu consegui uma proeza uma vez que foi fazer com que o Cassiano me emprestasse um livro. Estava na graduação em letras e estava precisando de um determinado livro que era super difícil. Aí um dia eu fui lá fazer uma visita a ele, morava numa biblioteca, né? A casa dele é uma biblioteca gigantesca ali na... É o maior acervo particular do DEP que está na UNB. Depois eu falo sobre isso. Pois é, e ele me emprestou o livro, mas assim, depois de 1000 recomendações. Muito legal o apego dele com os livros. Ele até falava, teve uma vez que ele deu uma entrevista, né? Que ele falou, olha, nunca tive ciúme de mulher nem de homem. Agora, quem pega um livro meu e não devolve, eu não perdoo. Né? Enfim. Pessoal, eu vou precisar sair para ir lá para o outro auditório. Pode continuar conversando aqui com o Bernardo, tá? E daqui a pouco eu espero vocês lá, tá bom? Beijo, valeu.
Esse é o Transe Poética, Cinema e Literatura, tem concurso.